Fui caçar no mato e encontrei rastros que não são de animal. Eu sempre me achei um cara pé no chão. Fui criado ouvindo história de assombração desde criança. Mãe falando de visagem na beira do rio, tio contando de luz que aparecia no meio da estrada, velho na venda jurando que já tinha visto bicho sem forma rondando a fazenda de madrugada. Eu ria, achava tudo exagero de gente que não tinha mais o que fazer. Para mim, o mato era só isso: árvore, bicho, cheiro de terra molhada e silêncio. Eu sempre me senti em casa no meio dele, até a noite em que eu descobri que nem tudo que deixa rastro é bicho, e nem tudo que respira nasceu para caminhar na terra. Eu morava numa cidade pequena, cercada de fazendas e pedaços de mata fechada. Desde moleque eu ia caçar com meu pai. Ele acordava antes do sol nascer, tomava o café em silêncio, amarrava as botas e batia na porta do meu quarto. Levanta, Luzio. Bicho não espera preguiçoso. Eu ia meio dormindo, mas ia. Aprendi tudo com ele: direção do vento, jeito de pisar sem fazer barulho, onde bicho gosta de beber água, onde gosta de dormir, qual galho quebra fácil, qual faz estalo alto, que folha faz mais barulho quando seca. Ele dizia que o mato é como uma pessoa: se você aprende o jeito dele, ele também aprende o seu. Quando meu pai morreu, eu meio que herdei esse costume. Caçar virou o que me lembrava dele. Não era só pelo bicho, era pelo silêncio, pela sensação de estar longe de tudo, sozinho, só eu e o barulho da floresta respirando. Mas tinha um lugar em especial que a gente nunca tinha ido. Um trecho de mata conhecido como o fundo da serra. Não tinha estrada, não tinha trilha marcada, não tinha cerca, nada. Era como um pedaço esquecido no mapa, encaixado entre duas fazendas, mas que ninguém queria mexer. O povo dizia que ali o mato era diferente. Um amigo do meu pai contava que uma vez entrou lá para procurar boi perdido e jurava que a mata mudava de lugar, que ele andava em círculos sem perceber, que o som vinha sempre de onde ele não estava olhando e que o gado ficava inquieto quando chegava perto daquela área, como se não quisesse ultrapassar um limite invisível. Claro que eu achava isso tudo exagero. Até que um dia, sentado num bar, escutei dois peões comentando que tinham visto luz no fundo da serra de madrugada. Não luz de carro, não luz de lamparina, luz branca, forte, que pulsava e apagava. Um deles disse que parecia como se alguém acendesse a lua no chão. Eu ri, mas aquilo me ficou na cabeça. Quanto mais eu pensava, mais eu sentia uma curiosidade estranha, um incômodo, um desafio. Foi aí que comecei a pensar em ir caçar lá. Passei quase um mês amadurecendo a ideia. Falava disso com meu primo Davi, que às vezes ia comigo pro mato. Ele sempre foi mais supersticioso que eu. Quando mencionei o fundo da serra, ele franziu a testa na hora. Lá não, Luzio. Lá é ruim. Ruim por quê? Perguntei, provocando. Porque é quieto demais. Você já viu mato quieto demais? Meu avô falava que onde não tem grilo cantando, não tem bicho vivendo. Tem outra coisa. Eu ri, fiz piada, mas ele não achou graça. Se você for, não me chama. Eu não piso lá. Aquilo me cutucou ainda mais. Era como se todo mundo respeitasse um limite que eu não aceitava. Como se tivesse uma cerca invisível na cabeça das pessoas. E eu sempre tive esse problema. Quando me dizem não faz, é aí que eu quero fazer. Escolhi uma noite de céu limpo, sem previsão de chuva, já no começo de junho. O frio nessa época crava na pele, mas a lua costuma clarear mais o chão. Eu deixei tudo preparado: lanterna carregada, faca, mochila pequena, garrafa de água, umas bolachas, arma limpa, munição separada. Antes de sair, minha mãe, que sempre foi desconfiada dessas coisas, perguntou: vai para onde tão tarde, Luzio? Só ali para a mata, mãe, ver se achou alguma coisa. Ela enxugou a mão no pano de prato e me olhou como se sentisse que eu estava omitindo alguma coisa. Não vai para a banda da serra, ouviu? Aquele lado não presta. Quem disse isso para a senhora? Seu pai, e para mim basta. Aquela frase me pegou de surpresa. Meu pai nunca tinha falado abertamente para eu não ir lá. Mas também é verdade que a gente nunca tinha ido. Fiquei com aquilo remoendo por dentro enquanto entrava no carro. Era como se, mesmo morto, ele tivesse levantado a mão para dizer não. Mas eu já tinha decidido. Saí de casa quase meia-noite. A cidade estava apagada, só alguns postes acesos, cachorros vagando pelas ruas, um ou outro bar ainda com gente falando alto. Enquanto dirigia em direção à estrada de terra,
eu senti uma mistura estranha de empolgação e um aperto no estômago. Quando parei o carro perto do ponto mais próximo da mata, desliguei o motor e fiquei alguns segundos só ouvindo. Nada. Nenhum grilo, nenhuma rã, nenhum bicho chamando ao longe. Só o vento fraco batendo nas folhas secas e o som distante de algum cachorro latindo lá atrás, na cidade. Desci, ajeitei a mochila nas costas, amarrei melhor o cadarço da bota e comecei a andar em direção à escuridão. A lanterna cortava a noite em um facho estreito, revelando só alguns metros de chão, troncos e folhas. O resto era só um muro preto, parado, me esperando. Conforme fui entrando na mata, começou aquela sensação familiar de estar entrando em outro mundo. O cheiro de terra úmida, a textura das folhas sob as botas, os galhos roçando no ombro. Mas, ao mesmo tempo, tinha algo diferente. Era como se o som estivesse abafado, como se o ar fosse mais grosso, mais pesado de respirar. Andei devagar, tentando me acostumar com o ambiente. Ao contrário de outras vezes, eu não ouvia quase bicho nenhum. De vez em quando, um barulho seco de galho quebrando muito longe, mas nada de inseto, nada de pássaro. Era um silêncio que não era silêncio de paz, era silêncio de espera. Depois de uns 20 minutos caminhando, encontrei o primeiro sinal de que não estava sozinho. Pegadas. A luz da lanterna bateu numa sequência de marcas no chão que me fizeram parar na hora. Achei que fosse algum bicho grande, talvez porco do mato ou até onça, e me agachei para olhar melhor. Mas quando vi de perto, senti o primeiro arrepio sério da noite. Não eram pegadas de casco, nem de pata com almofada e unhas. Aquelas marcas eram estranhas. Pareciam 3 dedos compridos, finos, cravados na terra, semelhantes a garras. Cada dedo tinha um contorno irregular, como se a coisa tivesse arranhado o solo. E o tamanho era maior do que qualquer coisa que eu tinha visto na vida. Cada pegada era quase do tamanho da minha mão aberta, dedos esticados. Além disso, elas não pareciam alternar como de um animal andando com 4 patas. Eram marcas espaçadas, em linha reta, como passos longos de alguém andando apenas com 2 pernas. Eu conhecia pegada de boi, de cavalo, de porco, de veado, de cachorro, de onça. Aquilo não era parecido com nada. Passei a mão pela terra, tentando encontrar algum sinal de escorregão, rastro de arraste, qualquer coisa que explicasse melhor. A terra estava levemente quente, como se aquilo tivesse passado ali há pouco tempo. Senti os pelos do braço arrepiarem. Uma parte da minha cabeça dizia: dá meia volta, Luzio, isso não é coisa boa. A outra, teimosa, dizia: segue, descobre, ninguém vai acreditar se você não ver com seus próprios olhos. Eu escolhi a segunda. Comecei a seguir as marcas. A cada passo que eu dava, a mata parecia ficar mais densa, mais fechada. Os galhos se enroscavam nas minhas roupas, cipós roçavam no meu rosto, folhas secas se prendiam nas botas. As pegadas continuavam em linha reta, quase como se aquilo não desviasse de nada. Pedra, galho, raiz. Parecia que não fazia diferença para ele. Só andava e afundava fundo no chão. Depois de 15, 20 minutos seguindo aquilo, comecei a sentir algo que nunca tinha sentido antes no mato, a sensação clara de que eu estava sendo observado. Não era só paranoia. Era como uma pressão nas costas, um peso no ar. Cada vez que eu parava, a impressão era de que o silêncio também parava comigo, esperando o próximo passo. Foi aí que um som quebrou o clima. Um estalo, seco, alto, como se alguém tivesse quebrado um galho grosso acima de mim. A origem parecia estar acima das minhas orelhas, não no chão. Levantei a lanterna na mesma hora, iluminando a copa das árvores, mas tudo que vi foram galhos, folhas e sombras. Deve ter sido algum bicho, murmurei para mim mesmo, tentando não deixar minha mente viajar. Mesmo assim, comecei a andar mais devagar. Meus sentidos estavam todos em alerta. Cada sombra parecia se mexer. A cada vez que a lanterna tremia na minha mão, dava a impressão de que algo tinha se movido bem no limite da luz. As pegadas continuavam, firmes, sempre em frente, até que pararam. De repente, no meio de um espaço aberto entre as árvores, as marcas simplesmente cessavam. Não tinham curvas, não tinham saltos, não tinham rastro de algo voltando. Era como se aquela coisa tivesse dado um último passo e, dali em diante, não tivesse mais tocado o chão. Olhei em volta, procurando alguma explicação.
Não havia pedra, tronco caído, buraco, nada que parecesse ter servido de apoio para um salto. Não havia marcas de escorregão, nem folhas mais reviradas. Só o rastro vindo até ali, e depois o nada. Enquanto eu tentava entender aquilo, um cheiro começou a invadir o ar. Primeiro fraco, depois mais forte. Cheiro de ferro, cheiro de sangue. Não era muito intenso, não era como um animal abatido, mas estava ali, nítido, misturado com um cheiro de terra molhada. Meu estômago revirou, e eu tive a sensação absurda de que o próprio chão debaixo de mim estava respirando. Eu pensei em voltar. Sério, minha mão já tinha começado a baixar a lanterna, pronta para seguir o caminho de volta, quando ouvi outro som. Não era galho, não era folha, não era bicho. Era algo mais orgânico, um som lento, grave, ritmado. Respiração. A primeira coisa que me veio à cabeça foi: deve ser meu próprio peito, acelerado de medo. Mas não era. Aquilo vinha de fora. O ar entrava e saía como se passasse por uma garganta enorme, áspera. Eu congelei. A lanterna tremia na minha mão, apontada para frente. O som da respiração estava perto demais para ser de um animal grande, e longe demais para ser de alguém na minha cara. Era como se ecoasse, de cima. Virei devagar, levantando a luz. O facho subiu pelos troncos, pelas cascas retorcidas, pelos galhos que se cruzavam. O som da respiração ficou mais nítido. Vinha de um ponto específico, uns 3 ou 4 metros acima, num galho grosso que se projetava para fora. E então eu vi. No começo, meu cérebro tentou encaixar aquilo em algo conhecido. Pensei que fosse um grande saco de folha preso no galho, um monte de cipó, qualquer coisa. Mas, conforme a luz foi ajustando o foco, os contornos ficaram claros demais. Aquilo tinha forma, tinha braços, tinha pernas. Estava agachado sobre o galho como um bicho, mas o corpo era alongado demais, magro demais, com uma pele que parecia casca de árvore molhada, irregular, escura. Os braços eram longos, compridos, quase desproporcionais ao corpo, pendendo para os lados, com mãos que terminavam em 3 dedos alongados, curvados, como garras. A cabeça era grande, mas não como a de um animal. Era alongada para trás, sem cabelo, e onde deveriam estar os olhos. 2 cavidades profundas refletiam a luz da lanterna, como se fossem 2 vidros molhados. Brilhavam de um jeito estranho, não igual aos olhos de animal, quando pegam luz de carro. Era mais consciente, como se estivesse me estudando. Eu não consegui ver a boca de primeira, porque a coisa ficou imóvel. Parecia uma parte da árvore, grudada ali, mas a respiração vinha nitidamente dela. O peito subia e descia devagar, como se não tivesse pressa. Por um instante, nenhum de nós se mexeu. Eu, embaixo, com a lanterna direcionada para ela, e aquilo lá em cima, imóvel, me encarando. O silêncio ficou mais pesado do que antes. Só dava para ouvir meu coração batendo no ouvido e a respiração daquela coisa. Então, sem aviso, algo se mexeu. Não foi ela inteira. Foram os dedos. As 3 extremidades de uma das mãos se dobraram devagar, cravando levemente no galho, como se estivesse ajustando a posição. O movimento foi lento, quase cuidadoso, mas aquele gesto simples deixou claro que aquilo não estava apenas parado. Estava se preparando. Eu não sei quanto tempo aquilo durou. Na minha cabeça, pareceu uma eternidade. Em algum ponto, meus joelhos começaram a fraquejar. A lanterna tremia tanto que a luz dançava sobre o corpo da criatura, fazendo sombras se alongarem no tronco atrás dela. Então, a boca apareceu. Ela não se abriu de uma vez. Foi como se a pele se esticasse, devagar, de um lado para o outro, revelando uma linha fina, escura, que começou a se rasgar num sorriso. O contorno daquela boca era grande demais, indo quase de um lado ao outro da face. E dentro, eu vi algo branco, comprido, que podia ser dentes, podia ser outra coisa, não sei. Só sei que a sensação que eu tive não foi de que aquilo estava feliz. Foi de que tinha gostado de me encontrar. Algo em mim se soltou naquele instante. Eu não pensei, não avaliei, não planejei. Meu corpo simplesmente entrou em modo de fuga. Dei um passo para trás, outro, e depois virei, disparando na direção de onde eu achava que era a saída. Não era igual fugir de cachorro bravo, nem de onça. Era diferente. Eu não queria só sair dali. Eu queria apagar a existência daquele lugar da minha vida.
A cada passo, a mata parecia se fechar mais, cipós enroscavam nos meus braços, galhos cortavam meu rosto. Eu tropeçava nas raízes, quase caía, mas levantava e continuava. O mais assustador é que, por alguns longos segundos, eu não ouvi nada atrás de mim. Nenhum galho quebrando, nenhum grunhido, nada. Parte de mim quase acreditou que aquilo tinha ficado lá em cima, me observando de longe. Mas essa esperança durou pouco, porque, de repente, o som veio. Não era passo de gente, nem de bicho de 4 patas. Era uma mistura estranha. Às vezes parecia que algo enorme pulava de galho em galho, nuvens de folhas sacudindo no alto. Outras vezes, o barulho vinha do chão, impactos secos, espaçados, como se pernas compridas demais batessem com força na terra. O pior era quando o som sumia de novo. Por alguns segundos, não dava para saber se aquilo tinha parado, se tinha se distanciado, ou se tinha chegado mais perto, em silêncio. Eu corria sem olhar para trás porque eu sentia, no fundo da minha mente, que se eu olhasse, eu não ia conseguir continuar. Meu peito parecia pegar fogo. O ar entrava e saía rasgando a garganta. Eu sabia que estava entrando em pânico, e pânico no mato é a pior coisa que existe. Meu pai dizia: quem corre sem olhar onde pisa, morre antes de saber o motivo. Mas eu não tinha outra escolha. Em um momento, escorreguei numa parte de chão úmido e caí de lado. A lanterna voou da minha mão, apagando quando bateu numa pedra. Fiquei no escuro total. O impacto tirou meu fôlego por um segundo. Senti um gosto de sangue na boca, talvez por ter mordido a língua. O silêncio voltou. Não o silêncio da floresta, o silêncio de algo esperando. Ali, jogado no chão, eu comecei a ouvir a respiração novamente. Dessa vez, mais perto, muito mais perto. Vinha de algum ponto à minha esquerda, fora do alcance da minha visão. Era aquele mesmo som grave, arrastado, como se o ar estivesse passando por um funil de carne. Eu não sabia o que fazer. Minha arma estava presa na bandoleira, mas meus dedos tremiam tanto que eu duvidava que conseguiria atirar em alguma coisa no escuro. Eu não enxergava nem minha própria mão. Então, no meio da escuridão, a coisa fez um som que eu nunca vou esquecer. Ela imitou o som de um galho quebrando. Foi sutil, calculado, um estalo seco, mastigado por algum tipo de garganta. Não tinha como ter sido coincidência. Era como se quisesse chamar minha atenção, como se estivesse brincando comigo, repetindo o mesmo som que fez antes, quando ainda estava lá em cima, observando. Eu segurei a respiração, tentando não fazer barulho. Minhas mãos tateavam o chão procurando a lanterna, qualquer coisa. Foi quando ouvi outra coisa. Meu nome, Luzio, não era alto, não era grito. Era um chamado arrastado, distorcido, como se alguém que tivesse aprendido a falar há pouco tempo estivesse testando a palavra. Parecia que a voz vinha lá de dentro de um poço, ecoando. Tinha algo de humano ali, mas ao mesmo tempo, não tinha. Meu sangue gelou. Ninguém sabia que eu estava ali. Eu tinha saído sozinho, sem avisar ninguém do lugar exato. Mesmo que alguém me seguisse, não teria como aparecer daquele jeito, naquela hora, naquele ponto perdido da mata, sem lanterna, sem nada. Meu corpo decidiu por mim novamente. Sem achar a lanterna, me levantei meio às cegas e comecei a andar rápido, quase correndo de novo, esticando a mão para frente para não bater de cara em alguma árvore. Cada vez que eu tropeçava, eu sentia que aquilo ganhava mais terreno. A respiração ficava mais nítida por momentos, depois sumia, depois reaparecia do outro lado, como se estivesse dando a volta em mim. Eu não sei quanto tempo durou aquela fuga. 10 minutos? Meia hora? 1 hora? No escuro, sem referência, o tempo vira um nó. Até que, finalmente, vi um brilho diferente no meio da escuridão. Uma linha mais clara, um tom diferente de preto. Era o fim da mata, a estrada de terra. Saí quase me jogando para fora das árvores, tropeçando, com o peito ardendo e o corpo inteiro tremendo. O céu parecia mais aberto ali, com a lua fina marcando o horizonte. Eu corri até o carro, abri a porta com a chave tremendo e entrei, trancando tudo por dentro. Só quando girei a chave na ignição e o motor ligou é que me dei conta de uma coisa. A voz tinha parado. A respiração tinha sumido. O silêncio que veio depois não era mais o mesmo silêncio pesado. Era o silêncio normal da noite. Por um instante, eu pensei que talvez tivesse imaginado tudo. Que o medo tinha aumentado as coisas na minha cabeça.
que a falta de luz, o frio, a pressão, tudo tinha me feito enxergar e ouvir além do que era real. Essa tentativa de explicação durou pouco. Enquanto eu dava ré com o carro para pegar a estrada de volta, os faróis iluminaram a borda da mata. Foi rápido, 1 segundo, talvez menos, mas eu vi. Numa das árvores, perto de onde eu tinha saído, algo se mexeu, uma sombra se recolhendo, alta, com braços compridos demais, voltando devagar para dentro da escuridão, como se não tivesse pressa. Eu pisei no acelerador com força e só parei quando cheguei na cidade. Em casa, minha mãe levou um susto quando me viu daquele jeito, rosto arranhado, roupa rasgada, respirando como se tivesse corrido uma maratona. "O que aconteceu?" ela perguntou, segurando meus ombros. "Nada, só me perdi um pouco no mato", respondi, tentando parecer normal. Ela franziu a testa, me olhou como se soubesse que eu estava mentindo, mas não insistiu. Me mandou tomar banho e dormir. Eu deitei na cama naquela noite com o corpo exausto, mas a mente acesa. A cena daquela coisa sobre o galho, me encarando, aparecia toda vez que eu fechava os olhos. O sorriso, as garras, a voz forçando o meu nome. Tudo se repetia em looping na minha cabeça. Não dormi direito. Cada barulho da casa me fazia levantar e olhar pela janela. Cada vez que o vento batia na porta, eu lembrava da respiração. De manhã, achei que o dia claro fosse aliviar a sensação. Não aliviou muito, mas me deu coragem de tentar convencer a mim mesmo de que tudo aquilo tinha sido exagero da minha mente. Até eu sair para fora de casa. Logo ao descer os 3 degraus da varanda, eu vi, no chão de terra batida, bem em frente ao portão, havia marcas estranhas, em linha reta, vindo da rua até a porta de casa. 3 dedos longos, fundos, o mesmo tipo de rastro que eu tinha visto na mata. Eu parei, sem conseguir dar mais um passo. O mundo ficou pequeno por um segundo. Eu senti meu coração disparar de um jeito diferente, não de esforço, mas de puro desespero. Aquelas pegadas vinham da rua, atravessavam o quintal tranquilamente e paravam na soleira da porta, a menos de um passo de onde eu estava. Como se alguma coisa tivesse parado ali, em pé, diante da casa, me olhando pela madeira na calada da noite. Minha mãe apareceu atrás de mim, secando as mãos de novo no pano de prato. "Que foi, Luzio?" Eu tentei tapar as marcas com o pé, de reflexo, mas não deu tempo. Ela viu, ficou pálida na hora. Os olhos dela, que já carregavam o medo de mãe, ficaram ainda maiores. "Entra para dentro agora", ela disse, num tom que eu nunca tinha ouvido dela. Não era pedido, era ordem. "Mãe, deve ser, sei lá, algum bicho." "Bicho? Não, eu conheço o rastro de bicho. E isso aí não é daqui." Ela entrou de volta, trancou a porta e pegou um terço velho que guardava na gaveta. Ficou andando pela casa, murmurando coisas que eu não entendi direito. Eu observei aquilo com uma mistura de incredulidade e alívio. Parte de mim queria acreditar que eu ainda era o cara racional. Outra parte estava grata por alguém levar aquilo a sério. Passei o resto do dia inquieto. Pensei em ligar pro Davi, contar tudo. Mas eu sabia o que ele ia dizer. Que eu fui besta, que mexi com lugar que não era para mexer, que tinha traído coisa para perto de casa. E eu não queria ouvir isso. Ainda não. Naquela noite, por mais ridículo que pareça, eu empurrei um guarda-roupa contra a porta do quarto. Deitei com a arma do lado, a lanterna de outra mão, e fiquei ouvindo cada barulho de fora. O relógio marcava 1 da manhã, 2, 3. E eu ali, acordado, tentando não dormir. Em algum momento, devo ter cochilado, porque acordei sobressaltado com um som específico. Um arranhão, lento, contínuo, como se algo raspasse unha comprida na parte externa da parede. O som foi andando, da esquerda para a direita, bem na altura da cabeceira da cama. Eu senti os pelos do braço se eriçando. A vontade de enfiar a cabeça embaixo do travesseiro foi grande, mas minha curiosidade sempre foi maior do que meu medo. Levantei devagar, peguei a lanterna, respirei fundo e fui até a janela. Afastei um pouquinho a cortina e olhei para fora, apontando o facho de luz para o quintal. O quintal estava vazio, mas algo na cerca do fundo chamou minha atenção. Bem no meio de uma das tábuas, na direção da janela, havia 3 marcas fundas, verticais, longas, como se 3 dedos enormes tivessem pressionado ali e arranhado a madeira. Antes que eu pudesse assimilar aquilo, uma sombra passou muito rápido na beira da luz. Não deu para ver forma, nem detalhes,
só um movimento escuro atravessando de um lado para o outro. A lanterna tremeu na minha mão. Foi então que a voz veio de novo. Luzio. Mas dessa vez, foi diferente. Não parecia distante, nem ecoada. Parecia estar atrás de mim. Eu me virei tão rápido que quase caí. A lanterna varreu o quarto todo, iluminando o guarda-roupa, a cama, as paredes. Nada, mas o ar estava frio. Muito mais frio do que antes. O tipo de frio estranho, que não vem da janela aberta, mas de algo que parece ter entrado no ambiente. Eu passei o resto da noite sentado na cama, com as costas encostadas na parede, a arma no colo e a lanterna na mão, apontando ora para a porta, ora para a janela. O sono não veio. Na manhã seguinte, eu tomei uma decisão. Eu precisava voltar lá, não por coragem, nem por desafio, mas porque eu sentia, lá no fundo, que isso não ia parar enquanto eu não encarasse aquilo de frente. Enquanto eu não entendesse o que estava acontecendo. E, talvez, enquanto eu não devolvesse a coisa para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Contei para minha mãe que ia dar uma volta na cidade. Ela não acreditou muito, mas também não insistiu. Talvez estivesse cansada de discutir comigo. Peguei o carro, a mochila, uma lanterna nova, munição extra, e antes de sair, fiz algo que nunca imaginei que faria. Peguei o terço dela e coloquei no bolso. O caminho até a mata pareceu mais curto dessa vez. Quando cheguei perto da entrada do fundo da serra, estacionei o carro, desliguei o motor e fiquei alguns segundos segurando o volante, respirando fundo. Eu sabia que estava indo contra tudo que o instinto mandava, mas também sabia que, se eu não fosse, ia continuar vivendo como um fugitivo dentro da própria casa. Entrei na mata de novo, agora de dia. A luz do sol filtrada pelas copas deixava o chão manchado de clarões. O silêncio continuava anormal. Alguns insetos zumbiam mais ao longe, mas nada comparado a outras áreas de mato que eu conhecia. Fui andando com o coração acelerado, tentando lembrar o caminho que tinha feito na noite anterior. A ausência da lanterna como referência deixava tudo diferente. Eu marcava algumas árvores com pequenos cortes de faca, por precaução. Depois de um tempo andando, vi algo no chão que me fez parar. Restos de animal. Um tatu, pelo formato, completamente aberto, como se algo tivesse rasgado o corpo dele de dentro para fora. Não havia muito sangue espalhado, o que era estranho. Parecia que alguém tinha drenado aquilo, limpado. Ao redor do corpo, pegadas. As mesmas. 3 dedos longos, fundos. Algumas pegadas estavam tão recentes que a borda da marca ainda desmoronava, soltando grãos de terra. Meu estômago revirou, mas eu continuei. A mistura de medo e obstinação era tão grande que eu já não sabia qual dos dois me empurrava. As pegadas seguiam mais para dentro da mata, até que chegaram no mesmo lugar onde, na noite anterior, tinham desaparecido. No mesmo espaço aberto entre as árvores. No mesmo pedaço de chão onde eu havia encarado o vazio. Só que agora tinha algo a mais. Bem no centro daquele espaço, o chão estava escurecido, como se tivesse sido queimado de leve. Não era fogo de folha seca, não tinha marca de chama, nem cinza. Era como se a própria terra tivesse sido tostada de dentro. Quando eu toquei, a superfície ainda estava morna. Um zumbido baixo começou a preencher o ar. Primeiro, achei que fosse algum inseto, mas o som era grave demais, constante demais. Era como o barulho de um transformador de energia, só que vindo de lugar nenhum. Senti meu corpo inteiro arrepiar. De repente, o ar ficou pesado. Algo em mim gritou para voltar, para sair dali, para não ficar mais nem um segundo naquele lugar. Mas meus pés pareciam pregados no chão. Eu respirava com dificuldade, como se o ambiente tivesse ficado mais denso. E então, no meio daquele zumbido, a voz voltou. Luzio. Mas desta vez, não vinha de um lado só. Parecia vir de vários pontos da mata, ecoando entre as árvores, às vezes perto, às vezes longe, repetindo meu nome em tons diferentes, como se mais de uma boca estivesse testando a mesma palavra. Eu dei um passo para trás. Outro. A mão tremendo foi buscar o terço no bolso, apertando com força. Não sou homem de igreja, nunca fui, mas naquele instante, qualquer coisa que me ligasse a algo maior, me dava uma sensação mínima de proteção. O zumbido aumentou. As folhas nas árvores começaram a vibrar, mesmo sem vento. O cheiro de ferro voltou, mais forte, misturado agora com um odor estranho, doce e podre ao mesmo tempo.
Foi aí que percebi uma coisa: as sombras ao redor estavam erradas. A luz que entrava pelos galhos desenhava formas no chão, mas algumas dessas sombras não combinavam com os objetos. Pareciam se mover em direção contrária à luz. Uma dessas sombras se ergueu lentamente, deslizando pelo tronco de uma árvore até ganhar volume. Eu vi, com o coração disparando, a forma alongada, os braços compridos, a cabeça torta. Ela estava ali de novo, mas agora não estava mais acima. Estava à minha frente, em pé, a poucos metros de distância. Por um segundo, pensei em levantar a arma e atirar. Mas uma parte mais antiga do meu cérebro, aquela que ainda lembra do tempo em que a gente fugia de predador na selva, me disse que isso só pioraria as coisas. Eu não sabia do que aquilo era feito. Carne, sombra, casca, energia? Não faço ideia. Eu só sabia que, se eu provocasse, talvez não tivesse nem chance de correr. A criatura inclinou a cabeça levemente para o lado, como um cachorro curioso. Os olhos brilhantes refletiam meu próprio reflexo distorcido. A boca se abriu devagar, naquele sorriso largo demais, e o zumbido pareceu sair lá de dentro. Você voltou. Não era meu nome dessa vez. Era outra frase. As palavras saíram arranhadas, como se passassem por uma garganta que não foi feita para falar. Mesmo assim, estavam claras. Eu senti uma onda de náusea. Aquilo tinha aprendido. De uma noite para outra, tinha aprendido a montar uma frase simples. E tinha entendido que eu era o mesmo de antes. Eu não respondi. Não que não quisesse. Eu simplesmente não conseguia. Minha língua parecia colada no céu da boca. Meu corpo tremia tanto que mal me mantinha em pé. A coisa deu um passo à frente. O chão tremeu levemente. As pegadas que eu tinha visto antes agora faziam sentido. Cada passo afundava 3 pontas finas no solo, como se 3 estacas invisíveis fossem cravadas ali. O som não era de pé humano nem de pata de animal. Era um impacto oco, grave, que eu sentia no peito. Aqui, a voz arranhada continuou: meu. Quando ouvi aquilo, uma ficha caiu em mim com força. Eu estava invadindo o território, não de um bicho qualquer, mas de algo que parecia inteligente e, mais assustador, consciente da própria existência. Meus dedos apertaram ainda mais o terço no bolso. Eu não lembro direito o que pensei nessa hora. Talvez eu tenha rezado. Talvez só tenha desejado desesperadamente desaparecer. Mas, em algum canto fundo da minha mente, eu soube que não dava para continuar ali. Com a última coragem que eu tinha, dei um passo para trás e consegui soltar algumas palavras, quase num sussurro. Eu não volto mais. Talvez fosse um instinto de negociar, de mostrar que eu não estava ali para desafiar, mas para recuar. Talvez fosse uma maneira de tentar convencer a mim mesmo. A criatura inclinou a cabeça para o outro lado, como se estivesse processando a frase. Os olhos aumentaram levemente, e por um segundo, eu teve a nítida impressão de que ela entendia, que estava pensando. Então, lentamente, muito lentamente, ela deu um passo para trás. A boca se fechou um pouco, o zumbido diminuiu. Ela não se virou, não saiu correndo, não sumiu de uma vez. Apenas recuou alguns metros, se aproximando da área escurecida no chão, aquela mancha que parecia queimadura. Ali, ela parou. O ar ao redor dela começou a vibrar. Não consigo descrever de outro jeito. A imagem parecia ficar distorcida, como quando a gente olha para o calor saindo do asfalto. As bordas do corpo dela começaram a borrar, como se não estivessem mais firmes. A mancha escura no chão ficou mais intensa. Um cheiro forte, metálico, invadiu o ar. Eu senti meus olhos lacrimejarem, não sei se por causa do cheiro, do medo ou dos dois. A criatura, aos poucos, foi sumindo. Não como alguém que se esconde atrás de uma árvore, mas como algo que é puxado para trás de um véu invisível. Primeiro, desapareceram as pernas. Depois, o tronco. Os braços foram ficando translúcidos. Por último, os olhos. Eles ficaram pairando ali, por um segundo, sem corpo, apenas 2 pontos de luz presos no ar. E então, nada. O zumbido parou, o cheiro enfraqueceu, o silêncio voltou. Eu fiquei parado, sem saber se aquilo era o fim ou só o começo de algo pior. Olhei em volta, esperando algum outro movimento, algum outro sinal. Nada. Foi só então que percebi que minhas pernas estavam bambas. Quase caí ao tentar dar o primeiro passo.
Comecei a caminhar de volta, devagar, olhando para trás a cada poucos metros. O caminho até a saída pareceu mais longo do que na vinda. A cada galho que se mexia, eu achava que era ela de novo. A cada sombra um pouco mais escura, eu achava que ia ver os olhos brilharem. Mas a mata permaneceu estranhamente neutra, como se estivesse aliviada. Quando finalmente cheguei de volta à estrada e vi o carro, senti vontade de chorar. Não de tristeza, mas de alívio bruto, pesado. Entrei, fechei as portas, encostei a testa no volante e fiquei ali alguns minutos, só tentando recuperar o fôlego. No caminho de volta para casa, o mundo parecia outro. Eu olhava para as casas, para as pessoas andando na rua, para o cachorro cheirando lixo, para as crianças brincando. E tudo parecia tão frágil, tão ignorante. Como se ninguém tivesse ideia do que existia a poucos quilômetros dali. Em casa, minha mãe me recebeu com um olhar que misturava raiva e medo. Você foi, ela disse, sem perguntar, só afirmando. Eu sabia que você ia fazer isso. Não vou voltar mais, respondi, sincero. Minha voz saiu mais baixa do que eu imaginava. Ela respirou fundo. Não insistiu. Só colocou a mão no meu ombro e apertou de leve. Espero que ele. Ela hesitou na palavra que isso aceite. Nas semanas seguintes, eu tentei retomar a vida normal. Trabalhar, ir na venda, conversar com conhecidos. Por fora, eu era o mesmo Luzio de sempre. Por dentro, não. De vez em quando, principalmente de madrugada, eu ainda sinto uma presença. Não dentro de casa, nem no quintal, mas na borda. Como se algo ficasse à distância, só observando. Às vezes, o silêncio da noite muda. Fica mais pesado, mais denso, e eu sei que é o mesmo silêncio que tinha na mata. Nunca mais encontrei pegadas no quintal. Nunca mais ouvi meu nome sussurrado na parede do quarto. Mas, de vez em quando o vento bate diferente, eu sinto aquele cheiro leve de ferro no ar. Eu prometi que não voltaria. E ele, parece que acreditou. Ou talvez esteja só esperando. Esperando que eu quebre a promessa. Esperando que mais alguém, curioso como eu, decida entrar naquele trecho esquecido de mata. Porque agora eu tenho certeza, aquilo não é um animal. E aquele lugar não é só parte da nossa floresta. É a beira de outra coisa. Uma fronteira, um limite. E eu fui longe demais.